Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. A Igreja nos oferece hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, e nós vemos neste Evangelho como Jesus valoriza a vida matrimonial. Como Jesus considera importante a unidade, a fidelidade ao compromisso assumido diante de Deus, ao mesmo tempo em que ele exalta também aqueles que escolhem ficar solteiros pelo reino de Deus. Tudo o que nós vivemos em nossa igreja, nos estados de vida que podemos escolher, tudo é para a glória de Deus. O solteiro deve viver para a glória de Deus, vai dizer São Paulo. A solteira deve se preocupar com as coisas do Senhor, ao mesmo tempo que o casado, solícito para com a sua esposa, solícita para com o seu esposo, solícitos para com os seus filhos, buscam a santidade na vida matrimonial. A primeira célula da igreja é a família, e Jesus nos mostra isto com muita clareza. Também nós que somos cristãos, nós que somos católicos, somos chamados a valorizar a família, a proclamar para o mundo o valor desta instituição, que Jesus eleva a um grau de sacramento. O matrimônio sempre existiu e existe em todas as culturas, mas por Jesus Cristo ele foi elevado a um sacramento, ou seja, a um sinal sagrado. De fato, o matrimônio é sinal da união de Cristo esposo com a igreja, sua esposa. Assim, não se separa, de fato, o que Deus uniu. Como Cristo não se separa de sua igreja, assim também não deve o marido se separar de sua esposa. A igreja compreende que há processos doloridos, que há processos que de fato põem em risco a vida da outra pessoa, mas isto é uma exceção, não pode se tornar a regra. E sobre isso podemos então aprender ou falar em um outro momento. Agora, voltando ao Evangelho, percebemos como Jesus volta lá nas origens para mostrar o valor da fidelidade, do vínculo matrimonial, diante daquilo que os seus opositores lhe indagam. Ou seja, para os fariseus, para os judeus que naquela hora falam com Jesus, eles têm em mente que o divórcio é uma possibilidade válida, e de fato para os judeus era. Alguns deles, porém, pensavam que em qualquer caso o marido poderia mandar a mulher embora de sua casa, até se ela queimasse a comida. Vocês vejam como era grave a situação e frágil para as mulheres. Por outro lado, existia uma escola de pensamento na época de Jesus, de outros rabinos, de um rabino chamado Shammai, e ele vai dizer, não, só é possível o divórcio quando a mulher adultera. E Jesus, ele vai para muito além de qualquer possibilidade. Ele vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separa, porque lá na origem, Deus constituiu homem e mulher e os fez uma só carne. Esta unidade profunda na vida do casal, na vida matrimonial, que Jesus vai dizer, esta unidade, ela deve ser preservada. A igreja vai dizer que o matrimônio, ele existe para o bem do cônjuge e para a educação dos filhos. Neste sentido, percebemos o grande valor do matrimônio, ao mesmo tempo em que Jesus vai mostrar o grande valor da vida consagrada, daqueles que escolhem ser celibatários pelo reino dos céus. Há muitas pessoas que olham para um sacerdote, permitam-me dizer, e dizem, pobre, porque não pode se casar. Pobre padre, porque não pode se casar. A igreja deveria permitir que os padres se casassem. Na verdade, não, queridos irmãos. Nós escolhemos o celibato por amor ao reino dos céus. Não há menos e não há mais. Há apenas uma vocação a ser valorizada. Na diversidade da vocação matrimonial e da vocação dos celibatários, existe a beleza da igreja. Por isso, vivamos na diversidade do chamado que temos, a beleza que o Senhor transmite à sua igreja.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.